A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Brisa suave dos prados em flor, é tua voz, ó meu mestre, pra mim. Em momentos de angústia, de trevas e dor, necessito sentir teu amor. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Como a brisa num claro arrebol, e liberto eu sou da opressão e temor, ao ouvir essa voz divina. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Quando em noites me encontro tão só, quando ouço essa voz me invade o ser, uma luz de infinito esplendor. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Como a brisa num claro arrebol, e liberto eu sou da opressão e temor, ao ouvir essa voz divina. Como a brisa suave num lindo amanhã, é tua voz delicada, Senhor. Me indica o caminho que devo seguir, me infunde um novo vigor. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Como a brisa num claro
apressão e temor ao ouvir essa voz divina. De acordo com o Espírito de Deus, não deveria haver separação entre os homens, entre a humanidade. Mas isto se o homem tivesse permanecido de acordo com o Espírito de Deus, seria plenamente possível. Mas uma vez, saindo fora do programa de Deus, então o próprio homem impossibilitou esta unidade entre si. E por isso, então, as diferenças. Agora, Deus é imutável. Não é porque o homem mudou que Deus cederia e teria que se evoluir também e admitir os pensamentos humanos e suas diferenças. Não. Deus permanece imutável. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Isto porque Ele é imutável. Ele não pode mudar. E Deus é santo. O significado da palavra santo, literalmente, quer dizer separado. Se Deus é separado, então Ele separa um povo para si. Desde que a humanidade se perdeu, se misturou e tem admitido formas diversas, especialmente acerca do próprio Deus, pensamentos há centenas e centenas acerca de Deus. Mas Deus permanece sendo o que Ele é. Não importa que grandes homens pensem diferente acerca dele. Ele continua sendo o que Ele é. Não importa que você pense acerca daquela árvore de uma forma diferente, ela continua sendo o que ela é. Ora, a natureza é uma Bíblia. A natureza é uma Bíblia aberta, explicada aos homens. E aqui nós temos uma questão de fé. Deus continua sendo o que Ele é. O que Ele foi, o que Ele é, e eternamente Ele continua sendo Deus. E temos de chegar à conclusão de que Ele não é misturador, mas Ele é separador, porque Ele é santo. E vale a pena repetir, uma vez que o homem se misturou, então desta mistura, Ele tira para si um povo zeloso de boas obras, que pensa como Ele. Que Ele pode pensar através daquele homem, expressar seu pensamento através daquele homem, como Ele fez através de seu Filho, Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. É isto que Ele faz quando toma conta do nosso coração, da nossa vida. Então, daí a diferença. Mesmo não querendo, os homens tentam união, mas esta união formará uma coxa de retalhos. É uma união, na verdade, mas nunca uma unificação. Ela forma apenas uma coxa de retalho, cada um com sua cor, respeitando naturalmente uns aos outros. Mas Deus não deixa se levar por respeito humano.
para dar água à mulher samaritana, ele rasgou a tradição. Desceu lá na cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó, pediu a água, e a própria mulher admirou aquilo. E logo ele deu água da vida para ela. Oh, isso é tremendo! Isto é maravilhoso! E se ele é diferente, ele tem que formar um povo diferente. Se ele está no homem, se ele está na mulher, aquele homem, aquela mulher, logicamente tem que ser como ele. E se for como ele, então é diferente. Nós vamos pensar nisso aqui. Jesus Cristo disse em São Lucas, capítulo 12, verso 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Está aqui uma diferença, a base da diferença. Nós encontramos nos evangelhos, assim dito, como São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, nós encontramos pessoas que, na verdade, eram boas e tinham religião, e criam em Deus, e outras que não criam em Deus. Se você for analisar as suas vidas, vocês vão dizer, nós vamos constatar que elas não tinham fé em Deus, enquanto que outras tinham fé em Deus e guardavam os seus mandamentos. Como o caso do mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade. Ele tinha fé em Deus, a ponto de guardar os seus mandamentos por tradição. Ele havia herdado aquilo de nascimento. Ele havia nascido numa linha que obedecia os mandamentos, que não roubava, que não matava, que não desejava a mulher do próximo, que não mentia. Oh, que homem de qualidade, portanto! Como aquele homem empolgaria e chamaria atenção de qualquer organização, de qualquer sistema religioso nesses dias, e como ele receberia elogios de todas as partes. Mas acontece que Jesus Cristo, sem desconsiderar as suas qualidades, as qualidades daquele mancebo de qualidade, deixou bem claro que aquele homem, apesar de obedecer a Deus, aos mandamentos, tinha o seu tesouro aqui na terra e não nos céus. Oh, aqui vale a pena nós lembrarmos aquilo que temos aprendido. Maria Madalena era uma mulher que não tinha fé em Deus, como Caifás tinha, como aquele mancebo de qualidade tinha fé em Deus. Zaqueu também, o ladrão crucificado, arrependido, também não tinha fé em Deus. Ele não tinha religião, ele não obedecia a Deus. Mas ali estava a diferença, a grande diferença. Uma meretriz sendo salva, enquanto damas, mancebos de qualidade, jovens de qualidade, homens de qualidade, se perdiam. Enquanto um ladrão se salvava, homens que tinham fé em Deus, por tradição, se perdiam. Mas isso não é muito de se admirar. Tanto no passado como no presente, isto existe. Vamos lembrar um pouquinho no tempo de Noé. Ora, meus irmãos, vamos lembrar aqui uma coisa muito importante. A única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus.
era a fé que Israel tinha. Era diferente das demais nações. Sim. Enquanto as demais tinham fé em seus deuses, em seus ídolos, em suas estátuas, Israel tinha uma experiência com o Deus vivo, com o Deus de Moisés, com o Deus que abriu o mar, com o Deus que cuidou do seu povo no deserto. Mas tem uma coisa, deixando Deus a um lado, Israel era como as outras nações. Quando Sansão cortou o seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. A massa é a mesma. Deixem a liderança do Espírito Santo a um lado e você não terá diferença de nenhum dos demais e clamará pela união. Mas para que clamar se já estão unidos? Já são iguais, não há diferença alguma. Mas Noé, o que fazia diferença entre Noé e todo o resto da humanidade era a sua fé. Noé cria diferente de todo mundo. O homem que crê da maneira correta tem o seu tesouro diferente. O seu tesouro é em outro lugar. É lá em cima, com Deus. A sua recompensa é com Deus. A sua colheita é com Deus. Que coisa maravilhosa! Você gostaria de crer diferente de todo mundo? Simplesmente para ser um pássaro raro? Um fariseu? Batendo no peito que não é como os demais? Não. Isto não aconteceu com Noé. Noé cria diferente de todo mundo. Por isso a sua conduta, a sua vida era totalmente diferente. Mas a massa era a mesma. Noé foi formado de carne, ossos como os demais, sujeito às mesmas circunstâncias. Mas veja o que causou a sua fé diferente de todo o mundo. Todo o mundo pereceu. Bons e maus, perdidos com bonzinhos, com boazinhas, todos pereceram, porque não tiveram uma fé igual à de Noé. Noé cria diferente. Por isso ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a mensagem do dia, a mensagem da era. E foi o que lhe salvou. Ele podia fazer muita caridade, ele podia fazer muitos prodígios, muitas maravilhas, grandes coisas naquele dia, mas teria perecido com os demais se não tivesse feito o que Deus mandou. Aqui está o segredo da coisa. Os homens se ocupam com grandes negócios mesmo em torno de Deus e querem fazer uma grande obra para Deus, mas deixam de fazer justamente aquilo que Deus mandou. Oh, se o tempo nos permitisse, nós iríamos detalhar sobre isso, fazer o que Deus mandou. Nós iríamos perguntar se Deus mandou você fazer isso. Isto que você está fazendo, mesmo sob lutas e sofrimentos e angústias, sob sinceridade, analise, Deus te mandou fazer isso? Prossiga pensando um pouquinho sobre isso. E vai agora pensando numa fé que Noé tinha, diferente de todo mundo. E pense também onde está o seu tesouro. Oh, meus ouvintes, vamos ver esta coisa de novo?
deixando Deus de um lado, Israel era como as outras nações. Embora tendo o Deus de Abraão, proclamando ter o Deus de Israel, ele perdia as guerras. Ele era escravizado e a sua força tornava-se menor do que aquelas nações que tinham Moloques, Astarotes, Baalins, Baal e outras coisas. Embora continue sendo o mesmo Deus, mas veja qual é a força espiritual que tem um povo separado de Deus. Não se separa de nada, mas se separa de Deus. Se separa da palavra genuína, se separa da mensagem, se separa de quem crê na palavra do dia. Eles não queriam nada com Noé, mas nós vemos pessoas no passado, como a viúva que foi visitada por Elias. Nós vemos como aquele jovem Daniel, crendo de uma maneira diferente dentro do reino babilônico. E seus companheiros, apenas 3 jovens, Sadraque, Misaque e Abednego, crendo de uma maneira diferente, tendo uma fé diferente, por isso eles eram diferentes. José, lá no Egito, nos deixa esse rastro. Ele era diferente. A Bíblia diz que a mulher de Potifar quis deitar-se com ele, mas se ela já havia se deitado com outros jovens daquele reino, eu não sei. Mas uma coisa é certa, que ela encontrou um jovem diferente. E homem normal, que mais tarde casou-se e teve filhos, gerou filhos, mas era diferente, porque o seu Deus era diferente, porque o seu tesouro era diferente, porque ele cria de uma maneira diferente, por isso se portava de uma maneira diferente, se veste de uma maneira diferente, comporta-se de uma maneira diferente. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quando o tesouro do homem e da mulher está na palavra de Deus, está nas promessas de Deus, ela vive por estas promessas. Mas vamos lembrar aquilo de profundo e tremendo. Quando Sansão cortou o seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. E aqui está a alerta, a advertência do Espírito Santo. Deixem a liderança do Espírito Santo a um lado, deixem a Cristo de um lado, e vocês verão que o povo, a igreja, não é nada mais que o mundo com o nome de Deus nela. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, justamente como Jacó e Esaú eram dos mesmos pais, porém o Espírito de Deus faz a diferença. Agora você quer ou não quer crer da maneira que Deus tem infundido, trazido aos corações de seus filhos nesses dias? Creia nesta palavra, creia nesta mensagem, receba a bênção de Deus agora, pela fé, no nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova
Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará, o meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal puder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé,
com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quando bem perto me encontro da cruz, choro meus vis pecados. Canto, porém, ao sentir em Jesus meus erros perdoados. Cristo Jesus, fonte de luz, que emana do Calvário, trouxe-me paz, teu conto verás, deste-me dom plenário. Comigo estás, sempre serás, meu mais fiel amigo. Cristo Jesus, ó fonte de luz, leva-me ao céu contigo. Quando bem longe me encontro do mal, sinto prazer infindo. Vejo por fé na vitória final, meu ser ao céu subindo. Cristo Jesus, fonte de luz, que emana do Calvário, trouxe-me paz, teu conto verás, deste-me dom plenário. Comigo estás, sempre serás, meu mais fiel amigo. Cristo Jesus, ó fonte de luz, leva-me ao céu contigo. Um ótimo pedido é este: leva-me, ó Deus, para os céus. Agora, ouvintes amados, o Senhor tem bênçãos para nós, e uma das grandes bênçãos
é o conhecimento. Não estou me referindo ao conhecimento intelectual, mental aqui do homem. Estou me referindo ao conhecimento de Deus. Aquele que alcança aquilo que Jesus disse, orando ao Pai: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. É aquele conhecimento que sem o qual o homem será destruído. Deus falou através do profeta Oséias: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É aquele conhecimento que São Paulo apresenta na sua primeira carta aos Coríntios, o conhecimento espiritual, o conhecimento de Deus, que é loucura para os homens, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Temos de usar exclusivamente a linguagem bíblica, a linguagem dos apóstolos, porque ela é a linguagem sadia, é a linguagem na qual nós podemos confiar. E o conhecimento de que já estamos no céu, já temos entrado no reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus não é alcançado após a morte, depois de passar por um suposto purgatório ou por uma suposta reencarnação. Absolutamente. Uma vez que somos cristãos, nós devemos crer naquilo que é ditado por Cristo. E ele disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não passará por condenação, por purgações, assim que partir daqui. Em outras palavras, gosto muito de Jesus. Ele disse para o ladrão arrependido, crucificado ao seu lado direito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem ofereceu conhecimento para aquele homem, destituído da sociedade, da religião, para que clamasse daquela maneira: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Isso é o segredo do conhecimento, é a revelação de Deus. O arrependimento sob a base do sangue de Jesus Cristo é apresentado pelos apóstolos como o único meio para a salvação. Aliás, este é o meio melhor que existe, pois é o meio provido por Deus. A salvação é de graça. São Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mas é aquele arrependimento por revelação. Quando eles perguntaram os apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro, que tinha as chaves do reino dos céus, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que conhecimento glorioso alcançou Maria Madalena! Que conhecimento maravilhoso alcançou aquele ladrão que já citamos! Que grande conhecimento alcançou Zaqueu, publicano, ladrão! Que grande conhecimento alcançou aquela mulher pecadora! Que grande conhecimento alcançou aquele cego de nascença! Uma coisa sei,
que eu era cego e agora vejo. Amados, nós citamos as Escrituras em São Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. É uma promessa de Jesus. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Promessa de Deus é para quem está sob os desígnios de Deus. Promessa de Deus é para quem está sob a orientação de Deus. É para quem vive sob a orientação de Deus. É para quem anda, trabalha, se dirige sob total direção de Deus. Temos aprendido isto, que a promessa a Abraão foi feita e foi cumprida porque Abraão viveu por fé naquela promessa, separado, logicamente, de todas as opiniões naturais do seu dia, separado totalmente e ouvindo exclusivamente a Deus. Abraão alcançou não parte de uma promessa, mas toda a promessa. Há quantas pessoas sorrindo, alegando que tem tudo, porque esse é o estado de Laodiceia, porque simplesmente alcançaram uma parte da palavra, uma parte do Evangelho, uma parte da promessa. Mas nós devemos pensar na coisa completa. E é por isso que Jesus fez esta promessa. Eu tomo isto como uma promessa. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O salmista diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Mas o que deseja o coração de uma pessoa que se deleita no Senhor? O desejo de uma pessoa que se deleita no Senhor é um desejo inspirado, provocado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz, aos Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis por nós, completando as nossas orações, quando nós não sabemos como devemos pedir. Isto quer dizer que Ele próprio inspira o nosso desejo. Mas veja o desejo de um homem, de uma mulher que não se deleita no Senhor, que não se deleita na palavra de Deus, que não se deleita na santificação, que não se deleita na justificação pela fé, que não se deleita na sã doutrina, na correção, na exortação, que não tem prazer na lei do Senhor. Davi disse que o justo tem prazer na lei do Senhor. Por isso ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro e dá o seu fruto no tempo próprio. Como pode a promessa de Deus se cumprir em um coração cheio de desejos pecaminosos, impuros, desejo das coisas do mundo? Não. O nosso precioso irmão, pai na fé, considerado pelo apóstolo São Paulo, o nosso pai na fé, Abraão, teve um desejo puro. Ele desejou uma mulher honesta, uma mulher santa. Começou por aí, uma mulher pura. Naturalmente ele não estava olhando apenas a aparência, ele estava olhando o caráter. Começou por aí. Você sabe que Jesus Cristo
como esposo, ele não vai tomar para si uma mulher. A mulher é o tipo da igreja. E Jesus é o esposo. E ele não vai tomar para si uma mulher pervertida, de um caráter dobre, de dupla personalidade. Ele não vai tomar para si uma igreja cujos desejos são mundanos, são terrenos, cujo conhecimentos são apenas terrenos, intelectuais apenas, cheios de letra apenas, não há vida vivida. O profeta desta era, na mensagem do filme O Fundo Clama, o Fundo diz assim, que se um fundo está clamando, é porque há um fundo para responder. Ele deu o exemplo daquele menino que estava comendo borracha. Ele ia para a escola e comia borracha na escola. Estava comendo pedais de bicicleta. Então, o fato foi muito curioso. Aquele caso despertou a atenção dos médicos. E depois de examinado criteriosamente, constataram que faltava enxofre no corpo daquele menino. O seu organismo estava clamando por enxofre, porque faltava enxofre em si. E por isso ele começou a comer borracha, porque na borracha contém enxofre, buscando numa fonte errada. Mas isso mostra que o fundo clama o fundo porque há um fundo para responder. Se o seu fundo, se o seu íntimo, se a sua alma está clamando vício, há um vício para responder. Existe uma satisfação para aquilo. Se o seu organismo está clamando por fumo, há fumo para responder. Se está clamando por álcool, há álcool, existe a bebida alcoólica para responder. Se está clamando pela aberração sexual e outras coisas, a perversão dos instintos, então existem essas coisas para responder. Mas a vida de Deus no homem é justamente para inspirar desejos puros, honestos, as coisas sãs, honestas e puras, nas quais devemos pensar, diz o apóstolo São Paulo. Se o nosso fundo clama por cura divina, é porque há cura divina para responder. Se o nosso fundo clama por salvação, se a nossa alma, o nosso âmago, se o nosso íntimo, se o nosso coração clama por salvação, há salvação para responder. Há um sacrifício de Jesus, existe a morte de Jesus Cristo para responder. Não é um outro meio, uma fonte errada, não é pedal de bicicleta. Não são coisas fabricadas que podem responder o clamor da salvação, mas sim a fonte real e verdadeira para responder o desejo da salvação. É um sacrifício de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para satisfazer aquele que clamou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, que resposta! Que resposta gloriosa àquele clamor! Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sem passar por outro processo qualquer, criado pelos homens. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Arrependimento é evidência do desejo de salvação. Arrependimento é evidência de que de fato uma alma está clamando por Deus. E o arrependimento conduz à obediência. E a obediência nos leva à fé perfeita. Se há um clamor clamando, se a natureza está clamando, se a natureza está gemendo pelo dia de Cristo, se há um clamor dentro de você, irmã, dentro de você, irmão, se o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus.
Vem, Senhor! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! É o clamor, clamando. Se há um clamor, há uma fonte para responder esse clamor. E o clamor dos filhos de Deus, o desejo dos verdadeiros filhos de Deus, o desejo da noiva de Jesus Cristo, nesta era, neste dia em que estamos vivendo, é o desejo do arrebatamento, está acima de todas as coisas, é um rapto, é deixar este mundo, subir para as bodas do Cordeiro, para a cidade santa, para aquele lugar de ouro puro, transparente, entrar pelas portas de cristais, é deixar este mundo, deixar esta residência precária, por mais conforto que ela tenha. É deixar a doença, é deixar as necessidades, é deixar este corpo inflamado, este corpo sujeito à morte, este corpo sujeito às distâncias, esse corpo sujeito ao petróleo, aos transportes, aos meios de transporte, é deixar este corpo e receber um corpo que não está sujeito ao tempo, que não está sujeito, subjugado pelo espaço, pela atmosfera, e subir para a glória, adentrar aqueles portais eternos da glória eterna e participar das bodas do Cordeiro. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. É promessa. Ele falou isso com quem? Com pessoas que vivem com os corações cheios de desejos impuros, desejos de ficarem aqui nesta terra cada dia mais, agarrados das coisas terrenas, em seus próprios pensamentos, mesmo acerca da verdade? Não. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Ele estava falando com quem? Ele estava falando com homens que deixaram tudo por amor do seu nome. Ele estava falando com pessoas que deram as suas vidas, por causa do seu nome. Essa promessa é para você, irmã, porque você também tem dado a sua vida. É o desejo do seu coração, é o desejo do coração do irmão. Agora podemos orar com fé, crendo que tudo quanto pedimos nós recebemos, porque se há um fundo clamando dentro de nós, há um fundo para responder. Ó Pai bendito, te peço pela tua graça, responder o clamor de todos os teus filhos, especialmente a revelação de que dentro em breve deixaremos este mundo para as bodas do Cordeiro, para a glória eterna. Dá saúde para o doente, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
amor dá paz ao coração. Oh, meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo, eu vou morar. Oh, meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo, eu vou morar, eu vou morar. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Faltas vencer, faze-me riso para lutar, para a vitória, sempre ganhar. Da vida de então, irei com Jesus lá na glória morar, irei com Jesus lá na glória morar. Naquela pátria irei encontrar querido
mas eu posso afinal descrever a glória que vi na mansão celestial, salvos cantando louvor a Jesus. Eu vi meu Jesus com amor me chamar.